Jovem Pan Especial. Coronavírus. Bom dia, seja muito bem-vindo. Está começando o especial Jovem Pan Coronavírus. Aqui você acompanha uma cobertura completa da pandemia porque a Jovem Pan não para. Eu sou Olivia Fernanda e vamos juntos até às 5 horas. Criada em 1995, a empresa CIT é multinacional brasileira na área de tecnologia. Hoje tem operações em Portugal, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, China, Japão e Austrália. A Jovem Pan conversou com o César Gon, um dos fundadores e o presidente da CIT, para entender os desafios da empresa durante a pandemia. Bom, é um setor, como há uma projeção muito positiva até o fim do ano, mesmo com a pandemia, essa área vai se dar bem nesse ano de 2020? A área de tecnologia, né, ou a área de soluções digitais, ela de certa forma, ela fica até sobrecarregada no momento onde as empresas precisam primeiro enfrentar a crise, né, encontrar formas criativas e provavelmente digitais de atender os seus clientes, de refazer suas cadeias de logística, né, de atendimento, de e-commerce. E, além disso, elas precisam repensar, porque vem uma sociedade nova, uma sociedade mais digital, e como é que essas empresas vão se traduzir, se não através da tecnologia, né? Então, no fundo, o pós-crise vai depender muito de soluções criativas que vão vir, certamente, de uso mais intenso de tecnologia, para que as empresas sejam mais conectadas nos seus consumidores, para que elas sejam mais resilientes a processos de crise como esse que a gente está vivendo. Claro. Agora a pergunta de Beto Caetano. Beto. Bom dia, César. Tudo bem? Bom dia a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Ô César, como é que você pode explicar, assim, de uma forma breve, o que é a transformação digital com que vocês trabalham, né? Que é um conceito que hoje parece que nenhuma empresa consegue escapar, não é isso? Sim. Acho que o digital ele tem duas perspectivas, né? Uma é bem tecnológica, eu diria que ela é bem concreta, né? Que é o uso mais intenso de tecnologias digitais para você, de verdade, conseguir ser mais rápido, mais adaptável, conseguir atender o seu cliente, entender o seu cliente através de dados e no fundo, ser mais efetivo na criação das experiências digitais, né? Que é a maneira como as pessoas interagem, consomem seus produtos, seus serviços. Acho que a outra face da transformação, que é uma componente menos visível, mas tão importante quanto, é sobre os modelos de liderança, né? As empresas digitais, as empresas mais digitais, não podem mais ter aquele chefe controlador, aquelas empresas sisudas, né? Aquelas empresas que dependem muito de hierarquia, né? A gente está falando de empresas mais arejadas, mais colaborativas, que cocriam soluções e levam isso mais rapidamente para o mercado, para os seus consumidores. No fundo, empresas que fazem mais sentido para esse século digital, para essa sociedade digital que vem por aí. Bom, não só no Brasil, mas também nos outros países onde a empresa que o senhor comanda atua, o senhor acha que as ações de Estado vêm ajudando? Aqui no Brasil há uma discussão muito grande, se abre a quarentena, o isolamento social. O senhor acha que é possível já abrir tudo ou é uma medida que tem que ser tomada paulatinamente? Acho que o primeiro é entender que essa é uma situação muito inédita, né? A gente vive uma composição de uma pandemia, né, de uma grave crise de saúde, que gerou também uma grave crise econômica mundialmente, né? Ninguém escapou disso. Então, as soluções de antigamente, ou as respostas fáceis, elas não vão funcionar, né? Eu acredito que o que a gente precisa, e o que acredito todos os governos estão tentando, é entender, conseguir ler a situação e a evolução da situação e reagir. E isso vai ser imperfeito, porque ninguém tem experiência com isso, né? Nossa geração não viveu processos similares, então tem muito experimentalismo, né? O que eu acredito é no racionalismo, na ciência, né? Em a gente olhar dado, fazer previsões, acompanhar isso, se adaptar, errar e corrigir, né? Não ter essa vulnerabilidade. A gente precisa disso, né? É um momento onde a sociedade e o governo precisam trabalhar juntos, as empresas, né, precisam colaborar para sair dessa, né, para construir algo
melhor, né, para todo mundo encontrar os caminhos inéditos, que certamente são a solução. Eu não acho que nenhum extremo vai funcionar, né? Eu acredito numa composição de soluções. Isso muda muito, né? A gente está vivendo essa realidade em diferentes países, né? A gente começou a viver a pandemia lá na China, né, em janeiro, onde a gente tem uma operação, depois Japão, depois vem Europa, depois Estados Unidos, Brasil, e diferentes cidades, né, diferentes situações econômicas e que precisam ser tratadas. Eu não acho que é simples, eu não acho que tem uma resposta única e direta, eu acho que é uma composição de coisas e uma adaptabilidade. É ir aprendendo, com os nossos próprios testes e erros e aprendendo com os erros dos outros, né? De certa forma, o Brasil precisa tirar proveito que ele está um pouquinho depois, né, do que já aconteceu na Ásia, do que já aconteceu na Europa e até um pouquinho depois do que já aconteceu nos Estados Unidos. A gente precisa ler isso, é claro que adaptar, né, traduzir para a nossa realidade. O Brasil é um país complexo, né, uma sociedade que tem características muito particulares, mas no fundo eu acho que é um enfrentamento que não é nem um extremo e nem o outro. A gente vai ter que conciliar e é o momento, eu falo muito da liderança do E, né? O ou é simples, né? Ou eu faço isso ou eu faço aquilo. O difícil, né? E é o tipo de liderança que vai funcionar no wartime, né? No momento de guerra, de enfrentamento como esse, é o E, é conseguir conciliar ambiguidades, conciliar visões, né? E criar um caminho sólido e único. Como cuidar dos idosos em época de coronavírus? Esse foi o assunto do bate-papo que a Jovem Pan fez com a geriatra Roberta França. Vamos acompanhar um trecho da conversa. Doutora, os mais velhos que já sabem que são grupo de risco e que têm ficado em casa, devem tomar quais cuidados dentro do próprio ambiente para se manterem de alguma forma ativos e mantendo os cuidados todos com a saúde? Bom, Adriana, uma coisa que eu tenho explicado muito para todos os nossos idosos é a importância de nós mantermos uma rotina, né? Quando você está em casa, num período de confinamento, onde a gente não tem expectativa ainda, perspectiva de quanto tempo isso vai durar, é muito importante que a gente estabeleça uma rotina. Ficar o dia todo em casa, deitado na cama, de pijama, dá uma sensação de doente, né? Dá uma sensação de que o dia não passa, que as horas se arrastam, e isso vai criando uma angústia, um mal-estar, uma sensação de desconforto muito grande e pode levar realmente a um processo depressivo. Muitos pacientes estão tendo muita crise de pânico, muita crise de ansiedade. Então, estabelecer uma rotina no seu dia a dia é muito importante. Acordar, trocar de roupa, pentear o cabelo, se produzir um pouco mesmo, como se você fosse à rua fazer alguma coisa, isso já dá uma sensação de bem-estar. E começar a achar dentro de casa coisas que você pode se organizar numa rotina. O que você vai limpar na casa naquele dia, um livro que você vai ler, um filme que você vai assistir, um jogo que você vai aprender ou você vai jogar, uma nova habilidade que você ainda não tem. Existem várias plataformas, né, hoje, dando cursos online, explicando, por exemplo, como desenhar, como fazer artesanato. Então, você criar no seu dia a dia uma rotina de atividades para que você passe o seu tempo de uma forma boa, agradável e sem estar o tempo todo focado no processo da doença Covid. Porque se a gente for passar também o dia todo em função do medo e da ansiedade do que está acontecendo, a gente acaba ficando muito ansioso, muito angustiado e vai acabando realmente podendo levar a um processo mais grave como a depressão. E essas dicas são muito legais, hein, Brau? E parece que valem não só para as pessoas mais velhas, né? Para os mais jovens também que têm vivido a quarentena. Dá para aproveitar muitas dessas dicas. É verdade, a gente já está anotando tudo aqui. Queria saber da senhora, doutora, se há alguma recomendação em relação à busca por atendimento médico. Se os idosos, nesse período, tiverem algum problema de saúde ou nenhum problema clínico propriamente, até um problema ortopédico. A gente sabe que são muito comuns as quedas na terceira idade, né? Esse é um tipo de problema que acontece bastante. A recomendação é procurar um hospital ou evitar isso de toda forma, porque as pessoas estão com medo, né, de procurar o pronto-socorro, procurar a emergência. No caso dos idosos, a orientação seria ir ao hospital, procurar o atendimento médico ou não, evitar se possível?
Vitor, eu adorei a sua pergunta e se você puder, eu vou dar uma brechinha aqui antes, uma vírgula aqui, que é muito importante o que você falou, porque as pessoas, infelizmente, né, muita gente ainda não está entendendo o que está acontecendo e acha que é uma besteira, que a Covid não é nada, que é uma gripezinha, essas coisas que a gente ainda ouve, apesar de nós já estarmos aí em 5 meses de uma pandemia. Mas a gente tem que lembrar que não é só a Covid. A Covid é mais um problema grave na nossa vida, mas as mazelas do mundo continuam existindo. Os pacientes continuam hipertensos, cardíacos, diabéticos, com enfisema pulmonar, nós temos as quedas, nós temos as fraturas, os acidentes de trânsito, os processos demenciais, então tudo isso continua existindo, né? Então, qual é a nossa orientação? O hospital é sempre o último lugar que você deve ir nesse momento. Então, até neste sentido, o próprio Conselho Federal de Medicina, ele autorizou neste período de pandemia a telemedicina. Então, você tem o seu médico, converse com ele, qualquer dúvida, qualquer dificuldade, entre em contato com o médico do paciente. Normalmente os idosos têm um geriatra, um clínico geral, um cardiologista. É importantíssimo entrar em contato com esse profissional para que ou seja feita uma orientação por WhatsApp ou realmente uma consulta via telemedicina. Alguns profissionais, como eu, por exemplo, continuamos na linha de frente fazendo os atendimentos domiciliares. Eu tenho vários pacientes graves, pacientes psiquiátricos e geriátricos de altíssima complexidade que não podem parar o seu tratamento, então a gente continua aí fazendo os tratamentos e a maioria dos profissionais seguem trabalhando com esses pacientes. Mas é muito importante que qualquer coisa que aconteça, você primeiro faça contato, se possível, com o seu médico para que ele te dê as orientações necessárias e só deixar para ir para o hospital em realmente numa situação de alta gravidade, de alta complexidade também. Por quê? Porque lá a gente expõe esse idoso não só a Covid, mas a todos os outros vírus e bactérias que a gente tem, principalmente nessa época do ano, que já começa a esfriar, que nós já temos os problemas de gripes, resfriados e as pneumonias desta época, que a gente pode expor esse idoso e trazer um problema maior para eles. Então, isso é muito importante que a gente deixe o ambiente hospitalar realmente para situações mais críticas. Perfeito. E a gente falou no comecinho da entrevista, doutora, sobre os mais velhos que estão ficando direitinho em casa. Agora, tem os mais velhos que não têm conseguido ficar em casa, foi até motivo de brincadeira, né? No começo da quarentena, vários flagrantes de alguns idosos tentando fugir a qualquer custo, não entendendo porque não podiam dar a sua voltinha. Até surpreendeu, né? Como muitos deles são bem ativos. Qual o recado para esses idosos que parecem que também estão com o lado psicológico abalado, saudade de netos, filhos, muito sozinhos? Então, Adriana, a gente viu os vídeos e as pessoas me mandam muitos vídeos desses idosos. Tá vendo, doutora Roberta? A senhora fala pra gente ter paciência, mas isso é um absurdo. A gente tem que lembrar que nós temos 2 idosos diferentes. Nós temos o idoso ativo, né? Aquele que tá lúcido, orientado, que não tem nenhum processo demencial e que, na verdade, se surpreendeu muito com essa mudança abrupta do nosso discurso. Porque, Adriana, se nós formos parar para pensar, há 3 meses atrás, qual era a orientação que a doutora Roberta França dava para todos os idosos dela? Seja ativo, saia de casa, faça hidroginástica, encontre os amigos, tenha uma vida social ativa, né? Crie um círculo, um entorno de você. Isso é muito importante. E aí, de repente, a gente mudou o discurso de uma forma muito abrupta. Isso é difícil para eles entenderem. Se é difícil para nós, mais jovens, no dia a dia, estarmos nesse processo de confinamento, imagina para eles que a gente vinha com um discurso completamente diferente. Então, a fala amorosa, trazer a responsabilidade para o idoso é fundamental. O que eu digo para eles hoje? Olha só, se você vai à rua porque você não quer ficar em casa, olha o risco que você está trazendo quando você volta para o seu filho, para a sua filha, para o seu neto, para a sua esposa. Você gostaria de se sentir responsável se alguém adoecesse? Então, eu trago para eles essa responsabilidade do entendimento que cada um de nós tem responsabilidade com a saúde do outro. E isso tem ajudado muito.
Por outro lado, nós temos os idosos que são demenciados, que têm um processo de demência de Alzheimer, de demência vascular, de demência senil e que não têm a cognição, o entendimento, a capacidade de compreender o que está acontecendo. Se você me permite, eu vou contar uma historinha muito rapidinha, claro, porque é sensacional a ideia, né, deles. Eu tenho um paciente demenciado, é um português, né, nos seus 80 anos, e ele disse, eu fui à residência porque ele estava num surto psicótico, e ele disse para mim assim, olha, doutorinha, ele me chama de doutorinha, olha, doutorinha, eu não pensei que fosse viver para viver e ver uma coisa dessa. Meus filhos agora são vagabundos, ninguém mais trabalha, ninguém mais sai de casa, todo mundo em casa, todos vagabundos. Eu vivi para viver meus filhos serem vagabundos. Olha isso, olha o entendimento dele. Na cabeça dele, os filhos agora em casa, tá todo mundo vagabundo. E ele tá revoltado com os filhos por causa disso. E aí não adianta a gente brigar, porque ele tem um processo demencial, ele não consegue compreender a importância do que está acontecendo e nem que os filhos, na verdade, estão em casa para preservá-lo. Então a fala tem que ser outra. Eu tenho que concordar com ele e explicar para ele que isso vai passar, que nesse momento eles estão assim, mas que eu vou conversar com eles, que eles vão melhorar e que eu tenho certeza que daqui a pouco eles não vão ser mais vagabundos e vão voltar para cá e vão voltar para o trabalho. A infectologista Suzane Edinger precisou fazer uma viagem aérea de São Paulo a Curitiba e ficou surpresa pela falta de cuidados com a prevenção contra a Covid-19 dentro da aeronave. O voo estava lotado e não havia distanciamento entre passageiros nem poltronas. Alguns passageiros usavam máscaras, mas nem todos permaneciam com elas o tempo todo. Para entender melhor os cuidados sanitários na aviação, nós conversamos agora com a doutora Suzane Edinger. Boa noite, doutora. Antes de dizer os cuidados que precisam ser tomados, gostaria de falar da sua experiência concreta. Como foi esta viagem? O que a senhora viu de errado acontecendo por lá? Pois bem, né, Afonso, eu acho que a gente está num período de mobilidade bastante restrita, né, e a forma que a gente está escolhendo para poder fazer esse deslocamento nesse momento de pandemia, ela é pensada sempre com bastante antecedência para que a gente faça uma logística que preserve as outras pessoas. A gente, como profissional de saúde, nem sempre tem a escolha, né, de não poder se deslocar. Então, a gente está em constante deslocamento. Quando a gente está dentro do ambiente de trabalho, né, e está vindo de casa para o plantão, a gente tem usado meios aí que são próprios de transporte, então acaba que a gente não se vê muito exposto no transporte. Aí, quando a gente tem a necessidade de enfrentar um meio coletivo de transporte, a gente vai tomando alguns sustos, né? E eu tive essa experiência aí no final de semana, eu precisei me deslocar, escolhi me deslocar de avião porque era mais rápido para poder chegar na distância que eu precisava, e fui bastante surpreendida com as medidas de controle, né, que achei que são bastante falhas, apesar da gente saber que ser perfeito ninguém pode ser, mas achei que o controle de uso de máscaras foi bastante difícil, assim, porque as pessoas, obviamente, não estão habituadas a usar, então tiram um pouco para poder respirar, mas não é para tirar, né? A gente sabe disso. E a higienização de mãos, ela não é frequente, e os aglomerados, talvez, foi o que mais me chamou a atenção, né? Porque a gente observou durante esse período da viagem que as pessoas não têm mantido a distância entre elas. O voo, pelo menos que eu fiz, né, estava cheio, não tinha fileiras sendo puladas, não tinha poltronas sendo espaçadas, apesar de que no aeroporto a gente já verificava que existia um afastamento orientado pela Infraero, que é um órgão responsável também. Então, isso que talvez tenha me deixado mais chocada, assim, né? Pensando que, como não só médica, mas como passageira, que há outras medidas a gente poderia ajudar a fazer, a companhia aérea fazer, para poder evitar problemas maiores, né?
É importante, então, deixar um ponto bem claro. A viagem da senhora foi muito recente, quando a gente já está numa situação muito crítica da pandemia de coronavírus, né? Porque a gente sabe que anteriormente já não tinha um quadro muito claro, mas na data da viagem da senhora já estava muito claro a gravidade da situação e tudo muito colocado em relação a essas medidas de higiene, né? Sim, com certeza, né? A viagem foi feita na última sexta-feira, então a gente vive um momento crítico, principalmente no estado de São Paulo, que a gente sabe que o número de casos é crescente, né? Ainda crescente, pelo menos. Então, eu acho que a medida, lógico, né? A gente tem visto termômetros serem utilizados, termômetros digitais, para fazer controle térmico dos passageiros, mas o distanciamento entre as pessoas dentro da aeronave foi o que talvez chamou mais atenção. E a orientação, realmente, eu fui tentar buscar se tinha alguma orientação técnica diferente, porque estava surpresa que eu ia ter que viajar colada com uma pessoa do meu lado, apesar de estar todo mundo de máscara. E eles falaram que não existia nenhum tipo de regulamentação ainda em vigor a respeito do distanciamento dentro das aeronaves, especificamente. Pois é, a senhora colocou uma questão interessante também para a gente explorar aqui, que é a diferença do que havia de normas fora, em terra ainda, né, no aeroporto e depois na viagem propriamente. Mas então, em terra, há medidas mais claras em relação ao distanciamento social, medidas de higiene, e no aeroporto isso está sendo reforçado. Sim, eu notei que no aeroporto existe um áudio constante que está informando a todos os viajantes a respeito disso, né? Medidas de distanciamento, importante com que eles façam essas medidas de forma bastante eficaz, que as pessoas lavem as mãos, que evitem colocar a mão no rosto, enfim. Mas eu falo que uma coisa é o que você fala, né, publicamente como autoridade, e outra o que você vê efetivamente sendo feito, e a falta de um controle talvez mais rígido, mais ríspido, né, em relação às pessoas, né, porque usar a máscara é usar a máscara o tempo inteiro, isso é uma regra, não é uma exceção. Então, estar sem máscara já é um desrespeito às outras pessoas que estão viajando com você, manipular a máscara, manipular o rosto, sem higienizar as mãos constantemente também, né? A gente já está fazendo, com certeza, um voo que não é a passeio, não é a turismo, que ninguém está viajando. Então, todas as pessoas que estão viajando por alguma necessidade e ninguém quer ficar doente, né? Então, eu acho que se a gente puder reforçar isso, e não só reforçar verbalmente, mas até presencialmente, fiscalizar isso, e sermos fiscais dos outros também, né, que vai ajudar, isso ajuda muito a melhorar as medidas de controle. Agora, não adianta se manter um distanciamento de 1 metro na fila do check-in, de 1 metro na fila de embarque, e dentro da aeronave está todo mundo por um período de mínimo, talvez de 40 minutos aí, de voos mais curtos, todo mundo colado um no outro, né? Então, tá todo mundo junto, colado o tempo inteiro. Então, isso é o que deixa a gente mais assustado, assim, né? Se não teria outras formas de se fazer esse transporte de uma maneira mais segura. A senhora, como infectologista, eu gostaria de perguntar, refazendo a trajetória da senhora, então, para esse voo de emergência, né? Emergência no sentido de que, como a senhora disse, não tem pessoas viajando, o número de voos são muito reduzidos, mas então por questões de necessidade. O que poderia ser feito, então, neste caminho? Que medidas as pessoas que precisam viajar podem adotar para que encontre aí um ambiente diferente do que a senhora viu? O que as pessoas precisam se conscientizar ao precisar usar o transporte coletivo no geral, aí especificamente no caso do avião? Eu acho que o transporte coletivo ele tem que ser realmente individualizado, né? Então, a gente está falando aqui de aviões, especificamente. Então, eu acho que antes de qualquer coisa, a gente tem que perguntar para a gente mesmo se aquela viagem é absolutamente necessária. Se a viagem é necessária, então a gente vai tomar as medidas de precaução. Primeiro, que a gente tenha álcool em gel com a gente, né? Porque a gente não está vendo disposto o álcool em gel em todos os ambientes que a gente passa. Então, é importante que a gente tenha isso.
e que a gente tenha um uso de máscara frequente e mantido em tempo integral no nosso rosto, né? Então, em nenhum momento deixar de usar a máscara. Você não está protegendo só você, você está protegendo aos outros. Então, isso é muito importante. Se você tiver sintomático, né, sintomas respiratórios, ou febre, ou mal-estar, dor no corpo, suspenda a viagem, né? Não viaje. Não tem por que você fazer essa viagem nesse momento. Você viaja quando você estiver totalmente sem sintomas. Acho que as medidas de higienização de mãos, elas devem ser reforçadas dos ambientes comuns da área do aeroporto antes do embarque. Então, essa vigilância pode ser feita, né, por funcionários treinados, que ofereçam, eventualmente, aí, ou álcool em gel, ou que tenham fácil acesso em relação à pia, higiene de mãos e a lavagem e higienização. Sempre que tocar no ouvido, no rosto, né, na boca e na região dos olhos. Uma vez que você está já próximo a outras pessoas, que você já vai estar no ponto de embarque e vai ter que sofrer essa aproximação, evitar ficar conversando, né? Mesmo que você viaje com algum conhecido, que você não discorra conversas, porque a gente sabe que conversas emitem partículas de saliva, e as partículas de saliva, elas podem eventualmente aí ficar nas superfícies, e a gente acaba que contamina a superfície externa ali da parte do avião, e que no voo seguinte outra pessoa vai sentar, né, e vai ocupar aquele lugar. O Supremo Tribunal Federal manteve a decisão da ministra Rosa Weber, que suspendeu o trecho de uma medida provisória editada pelo governo federal que permitia que as empresas de telefonia repassassem dados dos usuários ao IBGE como uma maneira de controlar o isolamento social. Para entender melhor essa questão, a Jovem Pan ouviu o Dr. Lucas Paglia, advogado sócio da PIB. Vamos conferir. Eu gostaria de pedir para o senhor sintetizar um pouco essa história, né? Houve uma decisão inicial da ministra Rosa Weber que foi referendada agora, mas então eu gostaria de pedir para o senhor que nos contasse melhor como que foi motivado então essa apreciação pelo Supremo Tribunal Federal. Perfeito, Afonso. Eu acho que o ponto legal aqui da gente ressaltar é a importância que o tema dos dados pessoais atualmente alcançou. A gente está falando de uma questão de privacidade, a gente está falando de uma questão de proteção a sigilo, proteção à privacidade hoje dos cidadãos brasileiros. E esse tema chegou ao Supremo Tribunal Federal. Ou seja, ele atingiu o lugar máximo hoje do judiciário para se discutir um tema super importante. A MP 954, ela foi elaborada pelo presidente da República, pelo nosso executivo, e ela tratava de obrigar, né, as empresas de telefonia fixa e móvel a compartilhar os dados dos cidadãos brasileiros, que seriam quais dados? Nome, número de telefone e o endereço de cada um de nós, para o Instituto, né, para o IBGE, a fim de realizar uma amostra, uma pesquisa que a gente chama de amostra por domicílios hoje em dia, para saber realmente como as pessoas estão lidando com o corona, para saber se tem existido um isolamento ou não por parte dos brasileiros. E a ministra Rosa Weber, no último dia 17, agora de abril, aderiu à liminar pedida por 5 partidos políticos e a OAB, né, de São Paulo, do Brasil, na verdade, a nacional, para suspender a eficácia dessa MP. No tocante ao que a MP não respeitava os princípios da privacidade, aos princípios constitucionais do sigilo, e ela tinha um ponto muito importante que era uma questão de proporcionalidade. Ela pedia todos os dados dos brasileiros que tinham cadastro em telefone fixa ou móvel, a fim de fazer uma pesquisa por amostragem, ou seja, ela era um pouco invasiva, ela era exagerada para fazer uma amostra. Então, a ministra Rosa Weber, no dia 17 do mês anterior, de abril, ela acatou esse pedido, deu a liminar, e hoje o plenário referendou a medida da ministra Rosa Weber por 10-1, foram 10 votos favoráveis à suspensão da MP e somente um voto contrário, e de fato a gente suspendeu a eficácia da MP hoje.
Quando a ministra Rosa Weber ela votou na sessão de quarta-feira, ela justamente falou que não ficou muito claro, né, como é que seria feita a coleta desses dados e como que eles seriam utilizados. Aí que ela colocou, então, a questão da segurança, que não saberia, né, se esses dados pudessem ser repassados ao IBGE, como ficaria a segurança, a privacidade das pessoas, que é um ponto que o senhor tocou, que hoje em dia tem ganhado cada vez mais relevância, né? É verdade, Afonso. Eu acho que a ministra Rosa Weber foi muito feliz, ao nosso ver, obviamente. Somos aficionados pelo tema, gostamos do tema, estudamos isso. Na verdade, ela foi muito pertinente ao colocar os princípios que, inclusive, a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, também abarca. A gente tem um princípio da privacidade de maneira geral. Existem outras leis no cenário nacional que protegem a privacidade brasileira e de nós cidadãos, inclusive a Constituição Federal, a Carta Máxima brasileira. Mas a gente tem hoje em dia uma lei, a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que versa exclusivamente sobre dados pessoais de nós mesmos, meu, seu, de todos nós, que estão nos escutando, né? E ela, inclusive, a LGPD não está em vigor, ela tem hoje em dia até uma proposta de adiamento, né? Que foi até muito ventilada pelos ministros, que seria bom que ela tivesse já vigente, que seria bom que tivéssemos a autoridade que a LGPD cria para que tratasse dessa medida de uma maneira para as pessoas que mais entendem sobre o assunto, né? Mas a ministra Rosa Weber, ela abordou um tema muito importante, dizendo: não temos como saber a segurança que o IBGE vai dar. E não é falando mal ou menosprezando um instituto tão eficiente e tão importante no cenário brasileiro como é o IBGE. A gente tem realmente que entender o que por trás está disso. Então, assim, o IBGE teve um problema de vazamento de dados em 2011, não é tão distante de hoje, é recente, que vazou dados de muitos brasileiros, pode ter vazado meu, pode ter vazado de gente que nos escuta. Então, ela percebeu esse ponto de falar: será que era necessário essa coleta desse tamanho? Será que a gente não estava fazendo uma medida que depois não tinha mais volta? Eu acho que essa é a jogada importante dos ministros, em jogadas do seguinte: se a gente deixa passar isso, será que depois tem volta? Uma vez que o IBGE teve acesso a todos esses dados, eu consigo pegar de volta, numa maneira mais coloquial de se falar, eu consigo pegar de volta um número de telefone ou um endereço? E, afinal de contas, o IBGE já tem dados dos brasileiros. Por que precisar pedir para as telefonias quebrar uma informação que é pessoal, né, que a LGPD versa, que outras leis de privacidade versam, a fim de coletar informações por amostragem, né? O ministro Fux foi muito feliz, eu acho, em colocar que a MP ela tem uma vagueza ímpar, ela é muito vaga, ela é muito rasa, ela não tem profundidade para dizer sobre a segurança da informação que precisa ter por detrás de uma coleta nesse tamanho, né? Onde ficariam armazenados, por mais que a MP falasse que seria deletado os dados após o fim da pandemia, era um caráter excepcional, a gente não consegue ter noção da dimensão que é deletar 200 milhões de dados de brasileiros, por exemplo. É uma coisa que deveria ter uma explicação, inclusive, técnica, né, Afonso? O senhor citou a questão do ministro Luiz Fux, ele foi um dos mais duros, né, ao se colocar aí contra esse compartilhamento. Ele falou da vagueza mesmo desses dados e também falou que isso poderia servir para absolutamente tudo, disse ele aqui, disse que ela é perigosíssima. Aí eu gostaria até de falar para o senhor sobre compartilhamentos que são interessantes. Existem outros compartilhamentos que estão sendo muito benéficos para os estudiosos, para os levantamentos, e que não há problema com a privacidade. Mas antes de tocar neste ponto específico, voltando aqui na fala do ministro Luiz Fux, ele foi muito incisivo de que quando se pede o compartilhamento de qualquer tipo de dado, é importante que seja muito delimitado, né, o seu uso, para que não ocorra aí possíveis vazamentos ou possíveis usos indevidos, né? Olha, Afonso, perfeita colocação, e eu acho que o ministro Fux foi realmente muito feliz. Eu acho que quando ele fala em vagueza ímpar e servir para absolutamente tudo, o ponto que ele quer colocar é qual é a finalidade por detrás. E esse é um princípio muito importante que hoje em dia a própria LGPD, a própria Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem outras leis, como eu sempre digo, que também versam sobre isso, mas essa é uma das que está mais em voga atualmente. Mas qual é a finalidade por detrás disso? Existiu proporcionalidade? Existiu adequação? Tem segurança para tratar esses dados? Então, eu acho que isso é um ponto relevante
no voto do ministro Fux, sem dúvida. E existem compartilhamentos que são fundamentais para atuar contra o Covid hoje, e a gente pode falar sobre eles com certeza, Afonso. Pois é, no caso de São Paulo, a gente sabe que existe o compartilhamento diferente, né? Mas funciona também com empresas de telefonia de celular, mas são dados anônimos, mas que mostram a aglomeração de pessoas utilizando o mesmo sinal de uma torre de celular. Ali você pode notar que há uma aglomeração, pode de alguma forma tomar alguma medida. Então, esse caso que é adotado em São Paulo para se ver aí a aglomeração seria um caso bem mais delimitado e que não há o nome da pessoa exposto, né, em número, mas sim dados que são anônimos, né? Olha, eu acho que exatamente esse é o ponto, Afonso. Eu acho que em São Paulo a gente teve uma decisão que inclusive foi colocado e foi inclusive julgado pela ministra Laurita Vaz, do STJ e não do STF, que deu favorável realmente para que São Paulo continuasse fazendo monitoramento desses dados. E de que forma? O pessoal técnico, inclusive, diverge em alguns momentos sobre os votos da ministra Laurita Vaz, por dizer que alguns dados poderiam ser, vamos dizer, desanonimizados. Então, a gente chama de pseudo-anônimos no estudo da lei de privacidade e tudo mais, a gente chama de pseudo-anonimização. Se a anonimização pode ser retroagida, a gente chama de pseudo-anonimização. Mas, enfim, esse é um caráter técnico. O que foi decidido em São Paulo? Que a coleta de dados, como o Estado de São Paulo provou, ela era anônima, ela era por mapa de calor. Então, para tratar de uma pandemia, para ser uma questão, um caráter excepcional, um caráter de saúde pública, de segurança de todos, de uma coletividade, nesse momento, o direito coletivo, ele ganha do direito individual. Então, por mais que a privacidade tenha que ser respeitada em todos os momentos, né, o direito à nossa reserva, como fala o direito italiano, o direito à reserva da sua intimidade, eu acho que ele diz muito sobre esse aspecto de, ok, realmente a privacidade tem que ser seguida, mas nesse momento, quando comprovado de caráter técnico que existe uma segurança por detrás, existe uma anonimização, uma finalidade justa, uma finalidade excepcional para o caso, como fez o governo de São Paulo na ação, né, que o STJ julgou há um tempo atrás, a gente pode superar a coletividade ganha do indivíduo nesse momento. E por isso que, nesse caso, São Paulo está podendo utilizar os dados para mapear o calor de aglomerações ou não. Pois é, Lucas, é importante dizer que, claro, que a tecnologia é uma grande aliada do combate ao coronavírus. Isso a gente tem notado, né, de forma muito, muito clara, né, como é possível, então, usar a tecnologia para se chegar no objetivo de ajudar, né, a compartilhar informações de inteligência, inclusive, que possam ajudar no combate a esta pandemia. Então, é importante dizer sempre, né, que o uso de dados é cada vez mais uma realidade e o importante é saber como ele vai ser tratado, lidado por instituições e qual é a possibilidade que ela tem de proteger esses dados. Agora, que esse compartilhamento é uma questão cada vez mais frequente que a gente tem visto, né? Olha, Afonso, eu acho que é um caminho sem volta, desde que a tecnologia está nas nossas vidas, né? A gente tem exemplos clássicos, desde eleições presidenciais definidas, que já tem até documentários em redes de streaming que falam sobre elas, compartilhamento de dados, uso de dados pessoais, é um caminho sem volta. A gente hoje em dia vive na era da tecnologia, é impossível viver sem a utilização dos dados pessoais. Tudo que se preza, tudo que na verdade se diz, inclusive que o STF hoje deu uma amostra clara de que precisamos defender os direitos das pessoas, direitos não só aqueles mais palpáveis, mas também o direito do uso do dado pessoal. A gente entende muito bem que o dado pessoal é um dado meu, um dado seu, né? Um dado de caráter personalíssimo. Então, eu devo também ter um pouco de ingerência e decidir o que eu quero que as pessoas ou as empresas usem os meus dados, né? Então, eu acho que esse é um marco histórico para quem cuida e para quem trabalha de dado pessoal, mas também é um marco histórico para a população de modo geral, né, Afonso? Porque eu acho que a gente acaba defendendo os nossos interesses, de certa forma, de ter o nosso sigilo preservado quando há um interesse pessoal. Então, eu acho que o STF hoje dá uma lição para nós de que os dados pessoais precisam também ser defendidos perante a Constituição Federal e que o compartilhamento ele é inevitável, o uso é inevitável, desde que seguidos os princípios
que, por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados abarca, né? Os princípios principalmente de finalidade, transparência, e nesse caso, um dos que foi muito citado, mesmo a LGPD não estando em vigor, é a proporcionalidade. Será que eu precisava desse número tão grande de dados para ter uma informação por amostragem? Então, acho que aí fica um ensinamento bem legal para a gente, bem interessante hoje. A votação, né, Lucas, foi 10 votos a 1. O voto divergente foi do ministro Marco Aurélio Mello. E ele faz até uma provocação no seu voto, dizendo que no Brasil há uma judicialização de tudo. E aí ele fala que, na verdade, a medida é um ato que ainda ser submetido ao Congresso Nacional e que o IBGE tem muita confiança da população brasileira e ia lidar da melhor forma com esses dados. O senhor já disse aí que a questão do IBGE não é muito ponto, a gente sabe da importância, né, do IBGE para a consolidação então, de dados estatísticos no Brasil, mas ele vem fazendo essa provocação da judicialização. É mais um tema que a Justiça precisa responder, né? Olha, o voto do ministro Marco Aurélio, Afonso, excelente pergunta, excelente ponderação. Eu acho que o ministro Marco Aurélio ele abordou uma situação muito importante, que é, por se tratar de uma medida provisória, de uma MP, ainda necessita o Congresso validá-la. E o STF agiu de um caráter provocado, porque existiram 5 ações de inconstitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade. E ele foi provocado a se manifestar. Mas o Congresso Nacional, que é a junção das duas casas entre deputados federais e Senado, ainda vai votar essa MP. Então pode ser que o STF tenha votado ainda uma situação, e por isso que o Marco Aurélio foi contra, dizendo: eu não nego a importância do tema, né? Ele protege bastante o IBGE, realmente ele coloca, e como nós já dissemos aqui, o IBGE, ninguém está tirando a importância e o tamanho desse instituto, que ele é importantíssimo para políticas públicas e inúmeras outras coisas que a gente necessita dele. Mas, assim, o que o ministro Marco Aurélio diz é: talvez o STF tivesse assumido uma posição precoce, que a gente precisaria ainda esperar que o Congresso se manifestasse para aí talvez o STF se manifestar. O grande ponto que a gente chama atenção é que o IBGE ele já tinha enviado os ofícios para as companhias de telefonia fixa e móvel, logo após a MP ser editada. Então, o que acontece? A gente tinha um problema na demora dessa votação do Congresso. A gente sabe que o Congresso está totalmente focado na ideia hoje de ajudar o país a sair da melhor maneira possível da crise, tanto financeira como social e da parte de saúde mesmo. Então, o STF tomou uma posição de tentar brecar um possível envio dessas informações antes de uma discussão pelo Congresso. Então, o STF, de fato, veta hoje, suspende a MP, para evitar que o prejuízo fosse maior. E foi nessa linha que o ministro Marco Aurélio coloca, inclusive, da judicialização, de sempre provocar o judiciário, sempre provocar o Superior Tribunal Federal, né, o Supremo, perdão, para, de fato, colocar a judicialização acima da linha normal de raciocínio, né? A gente, inclusive, discutiu há um pouco tempo atrás, eu e alguns colegas de profissão, sobre a ausência dessa autoridade que hoje em dia foi criada pela lei, que é a Autoridade de Proteção de Dados, né? A ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A ausência dela hoje nos demonstra o quê? Que esses temas poderiam ser preconizados por ela, poderiam ser abordados por ela, e não necessariamente por pessoas que tendem, obviamente, de boa fé, mas resolver a situação. Ela poderia ter sido evitada. Então, de fato, essa judicialização é uma situação natural, no atual momento de crise ainda mais, mas a gente entende que o STF, nesse momento, deu um passo correto, independente da decisão de passar na frente ou não do Congresso, mas precisava brecar isso, porque podia ser sem volta. O IBGE pode editar essa MP de uma maneira diferente, a gente pode ter uma conversa dos dois lados, mas eu acho que era necessário brecar para evitar algo sem retorno. Eu acho que esse é um ponto importante. Do Lucas Palha, que é sócio da PIB Compliance. Bom, Lucas, eu queria também aproveitar para a gente ampliar um pouco a nossa discussão, sempre focando então nessa questão da segurança de dados. E aí a gente fala muito
em relação a institutos, as empresas que precisam tomar ter muita responsabilidade com esse dado que as pessoas disponibilizam para usar esses serviços, mas tem também o lado das pessoas, né? O nosso lado nessa história, que é estar sempre atentos, né, aos termos de uso que a gente coloca quando vai aceitar alguma coisa. Então, quer dizer, essa segurança de dados que o Supremo tomou a decisão, então, de proteger, não permitindo o compartilhamento entre as empresas de telefonia e o IBGE, é uma questão que foge ao nosso alcance, vamos dizer assim, mas tem questões que a gente pode sim adotar aí no dia a dia como conduta para proteger os próprios dados, né? Não, perfeito, Afonso. Eu converso muito isso internamente com muitas empresas, algumas clientes, outras que até só ligam para tirar alguma dúvida. Realmente, eu acho que não há uma divisão. Dado pessoal é o dado de todo mundo, é o meu, o seu, inclusive de quem é o dono da própria empresa que às vezes utiliza o dado. A gente tem a lei que eu estou falando e que eu reitero bastante, que é a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela aborda os direitos que nós, agora, titulares dos dados, teremos. Como, por exemplo, eu posso, a partir de agora, pedir o acesso ao dado meu dado, por exemplo, ou como advogado de uma pessoa, eu posso chegar naquela nossa farmácia do bairro que está acostumada a coletar o nosso CPF e pedir qual é a finalidade que você está usando esse CPF. Eu posso pedir para uma empresa que me fornece, que me faz uma propaganda, aquelas vezes propagandas que são indesejadas, outras são desejadas, outras não são, para falar o seguinte: como é que você pegou esse meu dado? Como você soube que eu gostaria de ter acesso a esse produto? Foi por conta de uma curtida minha? Foi por conta de algum lugar, algum site que eu acessei? Então, a gente realmente tem que passar a ter um pouco mais de cuidado com onde a gente fornece nosso CPF, quais dados nossos estão nas redes sociais, por exemplo, que dados nossos foram fornecidos em alguma compra, em alguma interação de internet. E, principalmente, os termos e condições, as empresas precisarão adaptá-los, precisarão alterá-los para a nova realidade. A LGPD, Afonso, ela traz o quê? Ela traz a obrigatoriedade das empresas terem termos de uso, termos de privacidade mais claros, né, mais diretos, não aquele calhamaço de 30 páginas que a gente não consegue ler, não consegue entender, fica um juridiquês mais exagerado para o usuário comum, para o usuário que nem nós, que só queremos, de fato, às vezes, dar o próximo, eu aceito, e às vezes nós não tivemos nem aquela possibilidade de saber o que estava sendo coletado. Então, as empresas também terão que se adequar, e a LGPD, ela vem, ainda há uma discussão sobre que data que ela entra em vigor, né? Tem um projeto de lei para ser votado, teve uma outra MP que abordou ela e possivelmente chegará numa discussão novamente no judiciário, né? Então, de fato, quando a gente fornece um CPF, por exemplo, que é um bem que é único, que a gente chama de dado pessoal, porque ele me identifica no primeiro momento, o CPF é único para mim, só eu tenho esse CPF, eu preciso entender, primeiramente, qual é a finalidade que ele vai ter, essa pessoa jurídica, por exemplo, ou até pessoa física, e qual é a transparência que me foi dada sobre o uso desse dado. Será que eles me foram claros? Eles falaram: Lucas, eu vou usar o dado para essa finalidade, eu vi isso escrito, eu vi isso num lugar onde eu podia selecionar granulado, então eu quero que meu CPF seja para promoção, mas eu não quero receber o e-mail de um terceiro, de um parceiro seu, eu quero receber só o seu. Então, eu acho que veio num momento muito certo, veio num momento onde dados acabam decidindo muito mais do que a gente imagina. Como eu já disse no começo da nossa fala, que dados hoje em dia decidiram eleições, por exemplo, nos Estados Unidos, isso aconteceu, isso já é provado. E o pessoal fazia o simples uso do Facebook como coleta de informações pessoais. Então, a gente sim tem que tomar mais cuidado com o que a gente tem hoje em dia usado, né? Em tempos de ficar em casa, que eu acho que é um ponto legal também, né, Afonso? Será que a gente está acessando Wi-Fi que são seguros? Como é que é feita a nossa interação com os servidores das nossas empresas, dos nossos escritórios? Será que ele é feito de uma maneira segura, protegida? Será que a gente está com o antivírus atualizado, a última atualização do nosso programa preferido, do nosso Office, do nosso Google, por exemplo, ele está atualizado? Isso é muito importante, porque eles tendem a sempre tentar evitar e minimizar os impactos de um vazamento de dados, de um uso indevido desses dados, né? Então, sem dúvida, é momento para se discutir isso, Afonso. Termina aqui essa edição do especial Jovem Pan Coronavírus.
Obrigada pela audiência e até mais. Jovem Pan